64º dia. Número 7. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então, os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois, a fim de serem usados para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então, Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson, ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab, as ofertas que cada um trouxe eram iguais: uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas, segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo, misturadas com azeite para a oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso. Um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano, para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados e, como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. No segundo dia, o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. No dia 11, o chefe da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar a serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro, pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso, como ofertas a serem completamente queimadas,
12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas, como ofertas para tirar pecados, 12 bodes. E, como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 70 bodes e 70 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então, o diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Aí, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: "Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Depois, o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras." Então, Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: "O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar. Ele disse: "Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir." Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: "Ele não é o filho de José?" Então Jesus disse: "Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade." E continuou: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E eu digo a vocês que, de fato,
Havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então, se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava sendo construída para o jogar dali de abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então, Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali, ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Então, Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus! Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país.